É uma grande honra, uma satisfação estar com todos vocês aqui que nos acompanham. Para mim, essa inauguração tem um gosto muito especial. O preço dos imóveis está disparando. E aí eu queria passar para você, Paulo, para você falar aí sobre isso, né, essa notícia que você divulgou hoje, sobre a questão dos móveis, né, que também já estão sofrendo pressão, mas os imóveis também. Vai lá. Não, fiquei chocado com isso. Está faltando móvel no Brasil. É nesse nível, assim. Está faltando móvel, porque as pessoas estão ficando em home office, estão comprando móveis, e o mercado imobiliário está começando a aquecer, né? Você demora 3, 4 meses para achar uma betoneira, todos os insumos da construção civil estão aquecendo, mas tem muita coisa da formiguinha, né? Que se chama construção civil da formiguinha, que é o cara que faz um puxadinho, dá uma melhorada, pinta a casa dele ali, dá um tapa, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo em que eu até reparei, nessa semana saiu o INCC, que é o Índice Nacional de Custos da Construção Civil. E aí, no componente trabalho, que é salário de pedreiro, salário da galera que trabalha na construção civil, o índice veio 0, né? Então, mostra bem essa disparidade que tem no Brasil. A parte de custos de produção, de alimentos, de insumos em geral, tá sofrendo com a quebra das cadeias de produção por conta da pandemia. E a parte de custo do trabalho está lá embaixo, né? Então, é o Brasil, né? Mas é claramente um movimento de explosão de desigualdade social que a gente está vendo. E vai ser uma desigualdade assistencialista, porque tudo leva a crer que o governo vai apostar todas as fichas na coisa do assistencialismo, né? E que vai ser e isso tem batido positivamente na popularidade, né, do presidente. Então eu estou muito com o Rômulo nesse cenário aí das eleições, de um lado Bolsonaro com Bolsonaro e de outro lado Bolsonaro sem Bolsonaro, né? Que é uma tristeza. Então eu sugiro que a gente volte a falar da economia mundial e esqueça do Brasil, pelo menos nesse domingo à tarde. Pô, pelo amor de Deus, né? Amanhã é segunda-feira, para. Então, aproveitando essa deixa, agora é o momento da minha retribuição ao grande favor de Rômulo Maia, na minha inauguração, na minha primeira live no Duplo Expresso. Meu sinal tá caindo aqui, hein, galera? Se cair... Tá cortando. Expressionautas presente, não deixem isso acontecer, hein? Porque agora é a hora da verdade. Mas, na verdade, é brincadeira, Rômulo. Eu não vou... Você é certamente muito hábil, né? E já colocaram aqui se esse canal vai ser parecido com o DE, né? Com o Duplo Expresso. Para mim é o equivalente a você comparar um girino com um tubarão, né? Mas eu agradeço aqui a comparação. Mas, Rômulo, olha, eu vou começar com uma provocação com você nesse campo, que é a seguinte. Foi publicado um livro há muito tempo, cerca de uns 20 anos, chamado Confissões de um Assassino Econômico, que eu, inclusive, falei no Duplo Expresso, indiquei, né, para as pessoas lerem, em que o John Perkins, que era um economista que trabalhou em muitas empresas multinacionais, né, teve uma série de contatos com o governo norte-americano, ele se rebelou com o sistema, e ele publicou esse livro em que ele conta a rede internacional de pressão sobre governos de países em desenvolvimento, para articular uma rede de interesses em que o Estado é utilizado para desenvolver infraestrutura. Uma vez que o Estado se mostra incapaz de administrar essa infraestrutura, em geral você tem uma articulação ali dos países do hemisfério norte com o Banco Mundial, FMI, que então vão até esses países e tentam adquirir essas empresas a preço baixo. E é interessante porque no livro, depois que você lê quase o livro inteiro, você tem a impressão de que se trata de uma teoria da conspiração, em que está todo mundo ali maquinando, e o John Perkins chega e diz claramente, isso não é uma teoria da conspiração, isso é, infelizmente, a regra do jogo, é a maneira como o jogo funciona. Como você é um especialista em direito internacional e já foi acusado de ser um facilitador... Achei que você ia falar que eu era especialista em teoria da conspiração, pô. E você já foi acusado de ser um facilitador do capitalismo internacional opressor e extrativista, inclusive por uma pessoa muito querida por mim, meu editor, né, no GGN. Eu estou aqui numa situação super desconfortável, né? Mas eu estou feliz, mesmo assim. Mas deixa eu fazer um adendo aí. O Nassif, vou defender o Nassif aqui, ele sempre agiu de forma muito decente conosco em relação ao Rômulo Maia, entendeu? Ele nunca chegou para a gente e disse, ou eu ou ele. Muito pelo contrário. O Nassif é uma figura que eu tenho um profundo carinho, assim, um profundo respeito em razão disso, inclusive, né?
Eu reforço isso que você falou, de verdade, nunca houve qualquer conversa comigo nesse sentido, ele sempre foi muito acolhedor. De qualquer maneira, ele levantou essa bola e, como um facilitador do mercado internacional, do capitalismo no comércio internacional, eu gostaria de saber como que você vê essas redes, né, de interferência, de articulação, que o John Perkins detalhou ali na maneira que ele enxergou, mas como que você coloca, né, na sua visão, a maneira de funcionar do capitalismo no plano internacional? Olha, primeiramente tem que refutar de plano essa premissa de que eu agi como facilitador do capitalismo internacional, da exportação de capital para a periferia, porque o sujeito a quem você se refere, o seu editor, que é meu ex-editor, aliás, é o responsável por eu estar aqui hoje, afinal, eu apenas estava assim, desesperado em 2016 que ocorria no Brasil, e nas madrugadas aqui, virando, comecei a comentar lá os artigos do sujeito, a despeito, não me consultou, pegou meus comentários, falou, nossa, isso aqui é muito bacana, começou a publicar como artigos independentes lá, e dada a repercussão, me convidou para virar articulista e ter um blog lá no site em questão em que você publica. Eu fiz isso, e o sujeito fez até alguns artigos em coautoria comigo, e depois o sujeito fingiu que não me conhecia e inventou uma biografia alternativa, uma fanfic, como se fosse o Rômulus Maia do Mundo Bizarro, né? Não tem aquele do Super-Homem, aquele cara todo, ao contrário, porque toda a minha pesquisa de pós-graduação fora do Brasil, e no doutorado mais especificamente aqui na Suíça, foi justamente uma perspectiva crítica com relação àquilo que eu qualifico que pode ser equiparado a um pacto colonial do século XXI, que são chamados tratados bilaterais de investimento. Começaram aí nos anos 50, o primeiro, acho que é entre a Alemanha Ocidental e o Paquistão, em que é totalmente assimétrico, você justamente visando, né, a proteção desses investimentos, mas, por exemplo, né, ele adota, consagra, codifica nos tratados algo que já era, quer dizer, que os países centrais sempre tentaram fazer crer que era parte do direito costumeiro, que é uma das fontes do direito internacional, que é aquela fórmula Hull de indenização em caso de expropriação, de nacionalização, em que eles falam que a indenização tem que ser imediata, eficaz, e me falta agora qual é o terceiro termo, mas que significa o seguinte, que você tem que full, né, full compensation. Então, o que é full? É que você tem que não apenas indenizar o investidor estrangeiro quando você faz uma nacionalização pelo investimento que ele efetivamente fez, então não pelo valor contábil lá, não, você tem que olhar o valor de mercado, inclusive as perspectivas futuras, lucro cessante e tal, isso que quer dizer a indenização integral. Fora isso, imediata, que você não pode lançar, então, você agora é credor da dívida que a gente vai pagar em 10 anos, não tem que ser na hora, e efetiva quer dizer que tem que ser no valor em dólar do investimento. Então, não pode ser na moeda local. Você tem que dar, ou se você não tem uma moeda conversível, você tem que dar em dólar. Os Estados Unidos sempre tentaram emplacar isso, desde que esse ex-secretário de Estado lançou essa fórmula, daí o nome, Hull, e os países em desenvolvimento sempre foram contrários a isso e conseguiram, inclusive, uma manifestação nos anos 70 da Assembleia Geral das Nações Unidas que falava o oposto disso, que tinha que ser uma indenização adequada. E adequada, aí você pode encaixar muita coisa, né? Então, o que aconteceu? Nesses tratados, quando eles começaram a fazer, eles colocaram isso é um ponto-chave aí da luta, né, entre a periferia e o centro. E aí, a minha pesquisa de doutorado era justamente para falar o exemplo brasileiro, porque a propaganda enganosa que o pessoal vendia na África, nos países pobres da Ásia, era o seguinte, olha, tudo bem, esse tratado é assimétrico, mas se você não fizer isso, a alavancagem está com a gente, nós do centro do capitalismo. Se você não fizer, nós não nos sentimos seguros o suficiente para investir no seu país. Então, se você quer um investimento, você tem que assinar esse tipo de tratado. E eu pegava o exemplo do Brasil, que ninguém tratava na literatura do direito internacional, porque sempre estava historicamente, não sei até ultimamente que a coisa está tanto ruim que é capaz de ter saído, mas sempre estava no top 5, né, no top 5 dos países receptores de investimento estrangeiro, e nunca tinha celebrado, até Dilma Rousseff, nunca tinha celebrado e ratificado esse tipo de tratado. Quando ele tentou, o Congresso barrou, e o Lula, quando foi eleito, mandou tirar da apreciação do Congresso Nacional. Então, havia um interesse na periferia para saber do exemplo brasileiro que os autores, em geral, europeus e americanos, deliberadamente não tratavam, né? E, infelizmente, eu não pude defender minha tese de doutorado, porque eu falava o seguinte, uma premissa talvez superada pela história. Eu falava, olha, o Brasil não precisa, entre outras coisas, ter esse tipo de tratado, e mesmo assim continua recebendo investimento estrangeiro, porque é um país com uma institucionalidade madura, com uma macroeconomia madura, e foram coisas superadas. Um sistema político consolidado.
Pois é, eu cheguei aqui em Berna para iniciar minha pesquisa de doutorado no World Trade Institute no dia que a Dilma Rousseff ganhou no segundo turno contra o Serra, em 2010. Então, aí, o último domingo de outubro de 2010. Eu lembro que eu cheguei, era segunda-feira de manhã, meu primeiro dia, eu fui dormir super tarde, cheguei lá com entrevista com o orientador e tal, assim, todo com olheira, porque eu falei, não, eu só vou dormir depois de ver o discurso dela, de agora eu sou a presidente, todos os brasileiros e tal. Então, assim, aquele era o momento, né? O Lula praticamente andando pelas águas, né? 96% de bom, ótimo e regular e tal. E eu falava, olha, o Brasil passou pelo teste de estresse definitivo da sua institucionalidade com a transição do PSDB para o PT em 2002, agora já passou até para uma nova pessoa e tal. Só que aí a gente viu que não foi bem assim, né? A partir de 2015. Aí, enfim, eu teria que reescrever minha tese dizendo que tudo que eu falei até ali estava errado. Mas veja você, para voltar ao ponto, então, a minha perspectiva sempre foi crítica com relação a essa narrativa oficial, e o seu editor falou o seguinte, falou, olha como ele é um lobista do capital transnacional em Angola, porque ele trabalhou para essa empresa ultracorrupta, que é ultracorrupta mesmo, uma das tradings aí do oligopólio global de commodities, que é a Trafigura, sediada aqui na Suíça. Ele trabalhou, foi lobista da Trafigura em Angola. Não apresentou nenhuma prova disso, e aí, o pior ainda, colocou o link para um artigo no site da Trafigura. Falou, aqui a prova definitiva de que o instituto em que ele trabalha, que é público, da Universidade Pública de Berna, isso é a realidade. Ele falou que é um braço mantido pela Trafigura. Aí quando você clica no link, não tem uma referência ao meu instituto, não tem uma referência à Universidade de Berna, não tem uma referência a mim em particular. Aí, apenas uns 6 meses atrás, eu resolvi dar um Ctrl+F, né, de busca, e achei, falei, WTI. Aí achei um resultado. Fudeu, cara. Pode falar palavrão aqui no seu canal, André? Pode. Eu sempre anoto que não é para crianças. Então. Eu falei, fudeu, eu nem sabia desse financiamento clandestino e tal, e agora como é que eu vou falar que focinho de porco na tomada? Mas aí, antes que eu me desesperasse e arrancasse meus cabelos, eis que eu vou ver lá o WTI. O WTI em questão é West Texas Intermediate, que é um tipo de petróleo leve versus petróleo Brent. Eu falei, mas peraí, WTI, o meu WTI, o Instituto Público, é World Trade Institute da Universidade de Berna. Aí falou que a prova é que tem lá no rodapé WTI, que ele está falando, o petróleo WTI e tal. Então, assim, até hoje, infelizmente, isso é explorado politicamente, toda vez que a gente faz críticas duras aí a burocracias partidárias, o pessoal menos informado ou que usa a falta de informação dissemina um artigo que o seu editor mantém no ar, mesmo sabendo ser mentira, mas coloca lá, olha aqui e tal, ele é lobista da Trafigura, sendo que a minha postura sempre foi muito crítica em relação a isso. Então, por isso eu tinha que refutar essa premissa e dizer que, de fato, não apenas esses veículos aí de tratados, de codificação desses tratados leoninos de investimento perpetuam, né, em pedra as perdas internacionais, para citar uma expressão do Leonel Brizola, sempre naquela dinâmica centrípeta, né, da riqueza fluir da periferia para o centro, mas tem outras questões, como, por exemplo, os planejamentos tributários, se você quiser ser assim, menos agressivo, ou falar mesmo evasão de divisas, roubos, que é você colocar as holds, aquelas estruturas de shelf company, nos paraísos fiscais. Aliás, é algo super atual, já que saiu mais um vazamento aí de dados dos Bahamas Papers, não sei, Bahamas alguma coisa, Bahamas Leaks, né? Nesse fim de semana, daquele consórcio internacional de jornalistas, mostrando que você tem uma série de mecanismos, né, para esse capitalismo financeiro predatório continuar provocando essa dinâmica de centralização em rumo ao centro do capitalismo, só que é um problema, né, porque antigamente, pelo menos nos países centrais, você tinha algum grau de benefício social para essa, né, como contrapartida. Hoje em dia, a gente está evoluindo, eu queria saber se os economistas concordam com isso, para um neofeudalismo financeiro, em que você tem um 0,001% que chegou em cima, quer chutar a escada, acabar com a classe média e ter um 99,999% da humanidade como exército industrial de reserva, para citar uma terminologia marxista em homenagem ao Eugênio Jabbour. Foi exatamente o que o Reagan fez, porque a liberalização americana, e o André é um grande conhecedor disso, ele pode até citar os livros, que a gente cita um pouco no nosso livro, né, André? A destruição da classe média foi um efeito das políticas de liberalização do Reagan. Daí a beleza de você entender... Deixa eu olhar aqui, peraí. Eu não lembro.
daí a beleza de você entender como o Reagan detonou os Estados Unidos, porque ele detonou do ponto de vista tecnológico, no sentido de que ele acabou expulsando muita capacidade produtiva para a Ásia, que o Wallace pode contar isso de maneira bem detalhada para todos, e ele detonou do ponto de vista de desigualdade também, porque a sociedade americana ela está parecida com o Brasil agora. Os caras moram em barraca, moram dentro de carro. A família média americana ganha $60 mil por ano, 70 mil. O que é impossível você ver nos Estados Unidos uma família com 4 pessoas ganhando $60 mil. Então, tem uma explosão de desigualdade, né? Tem um retrocesso tecnológico e tem uma explosão de riqueza do 0,01. Né? Se você pegar os Piketty da vida e tal, isso daí vamos dizer assim, o resumo do que aconteceu. Né? Mas eu queria aproveitar a presença do Elias aqui para ele falar sobre isso. Para ele contar um pouquinho essa história, porque o Elias, ele também pela raiva que ele tem dos Estados Unidos, só para não perder a oportunidade de sacanear ele, pela raiva que ele tem dos Estados Unidos, ele é um grande conhecedor da história americana. Então eu queria explorar essa sua raiva, Elias, para você contar para a gente um pouquinho a trajetóriazinha de Nixon, de Carter, de Kissinger, de Reagan, dos Clinton, né? Como é que fica o liberalismo e a China um pouco na sua perspectiva dos americanos, entendeu? Mais ou menos. Eu acho que, primeiro, que liberalismo não existe, né? Ou seja, o liberalismo é a filosofia política do século XVIII, que, na prática, vamos dizer assim, era liberalismo para nós, no sentido da democracia formal, e repressão total na periferia. Ou seja, o liberalismo inglês não chegou nas colônias, nas suas colônias, muito pelo contrário. Então, acho que a gente tem que demarcar as questões nesse campo das relações entre periferia, né? Ou seja, a periferia como a carapaça mais atrasada do centro, mais violenta do centro, né? O Mahatma Gandhi dizia que se as pessoas soubessem como os ingleses tratavam os indianos em território indiano, iriam achar o que o Hitler faz na Alemanha uma brincadeira, né? Ou seja, está chamando o Churchill de um nazista, né? Isso é o Gandhi. Mas sobre os Estados Unidos, eu queria trazer um elemento para assentar o seu argumento do seguinte: diferentemente da Europa, em que existe uma tradição social-democrata, socialista e de sindicatos poderosos, e que isso servia como colchão assim, para equalizar aquela sociedade, nos Estados Unidos não existe, essa tradição ainda existe. Essa tradição existia no começo no século XX, de uma tradição socialista, de sindicatos muito fortes, só que ela foi destruída depois da Revolução Socialista de 17 na Rússia. Foi literalmente destruída e com uma característica, né, com muita força. Né? Nos Estados Unidos, a esquerda, os sindicatos, os negros, eles não foram excluídos do processo político a partir de cláusulas de barreira ou cláusulas disso, ou a partir de arranjos institucionais que invisibilizassem essas forças políticas. Elas foram retiradas do cenário político americano à base da porrada, da violência mais extrema. Né? Então, essa é uma característica americana. Então, por isso que você não percebe nos Estados Unidos hoje, por ser uma sociedade altamente calvinista, aquela coisa toda, muitas vozes gritando ao mesmo tempo contra essa desigualdade. Você não vê um movimento de contestação à desigualdade nos Estados Unidos capaz de mudar o eixo da superestrutura americana. Esse é o X da questão. Quem poderia chegar mais próximo disso é o Obama, e mal conseguiu aprovar o Obamacare. Não é? Então, eu acho que existem elementos de superestrutura e de formação social nos Estados Unidos que explicam, por exemplo, por que eles são um país condicionado ao assassínio, né? Ou seja, a morte e a destruição é parte do léxico do império, né? Em comparação com outras formações sociais pelo mundo. Né? Acho que eu vejo particularmente as coisas dessa forma. Essa questão que envolve a relação da China com os Estados Unidos entra num campo que você domina do seguinte: olha, tem a questão soviética. Primeiro foi Mao Tse-tung, que se aproxima de Nixon, na maior jogada geopolítica do século XX. Aliás, as duas maiores jogadas geopolíticas do século XX foi o acordo Ribbentrop-Molotov entre a União Soviética e a Alemanha e a aproximação da China com os Estados Unidos via diplomacia do ping-pong. Para mim, são as duas jogadas políticas do século XX que definem o século XXI, inclusive. Explica aí o que é a diplomacia do ping-pong, vai. O Mao Tse-tung ele se viu cercado pela União Soviética por cima e por baixo, pelo Vietnã, mesmo em guerra com ele, já percebia que o Vietnã
e a Síria ia ser satelitizada pela União Soviética, e a União Soviética pressionando as fronteiras chinesas com 2 milhões de soldados e com bombas nucleares apontadas para a China. Então, Mao Tse-tung, numa jogada de gol, ele acorda, antes de dormir no belo dia, ele fala o seguinte: ligue para Nixon. Né? Alguma coisa nesse sentido, porque os caracteres chineses têm muito isso de subjetivo. E a forma encontrada de se aproximar com os Estados Unidos para quebrar o isolamento chinês foi chamar a equipe americana que estava em excursão pela Ásia de ping-pong para fazer um torneio na China. Então, esse foi o primeiro passo da aproximação China e Estados Unidos. Então, as reformas econômicas chinesas, para quem gosta de separar Deng e Mao Tse-tung, não começam com Deng Xiaoping. As condições políticas para isso ocorrem com a aproximação entre China e Estados Unidos, feita por Mao Tse-tung. Quando que foi esse campeonato de ping-pong aí? 71. Aí o Nixon vai à China logo em seguida, e em 78 as relações entre China e Estados Unidos são elevadas ao status de embaixada, troca de embaixadas e tal. Ou seja, Mao Tse-tung, no começo da década de 70, do século passado, que cria as condições para as reformas econômicas, as condições internacionais, vamos dizer assim, para as reformas econômicas de 78. Né? Então, e aí é uma fase de benevolência com a China, vamos colocar assim, num certo sentido. Eu acho que eu observo por um outro lado, uma fase em que existia um casamento de interesses estratégicos dos dois países, só que a China pensava 150 anos à frente dos Estados Unidos. Né? Acho que essa é uma outra questão, por exemplo, que o Deng Xiaoping, antes de morrer, só para terminar essa parte, ele chama os jovens que vai dirigir a China, tá? Entre esses jovens está Hu Jintao, que foi o ex-presidente, está o Wen Jiabao, que foi primeiro-ministro do Hu Jintao, está o Xi Jinping, e fala: olha, nós estamos cercados, foi o pós-acontecimento da Praça Pai Celestial. Nós estamos cercados, voltamos a ser sancionados pelos Estados Unidos, por mais alguns países, e isso que fique como lição histórica para vocês, que são a nova geração, tá? De que a face do imperialismo nunca vai mudar. Isso é uma conversa interna. Isso foi em 1989, 91. Né? 89, 90, 91. É uma conversa interna que ele só chama os jovens para conversar. Ele só chama jovens abaixo de 40 anos para conversar sobre o futuro da China. Não é? E aí vejo que o Xi Jinping, essa semana, sonhou a semana inteira com essa conversa que o Deng Xiaoping teve com ele, né? Todos eles sonharam com essa conversa, porque os chineses não produziram um Khrushchev, eles produziram o Deng Xiaoping, né? Então, eles não produziram um Gorbachev, produziram um Hu Jintao, um Xi Jinping, ou seja, eles sabem o jogo internacional como funciona. Né? O Elias, uma pergunta só brevíssima. Para você, o Gorbachev é um idiota ou foi cooptado pela CIA? Acho que é cooptado pela CIA. Né? Eu acho que ele foi um cara que foi ganho ideologicamente para um projeto de destruição do comunismo na União Soviética. Aliás, não é a minha opinião, é a opinião dele mesmo. Tá? Ele que fala isso abertamente, que contou com o apoio da mulher para isso. Né? Ou seja, não é minha opinião, não é teoria da conspiração. Ele já confessou isso daí. Então, de idiota, ele não tinha nada, ele tinha um projeto claro na cabeça dele. Ó, não vamos perder o momento para fazer o momento jabá e marketing e falar para a galera que o ano que vem vai ter o curso A Queda da União Soviética. Então, a ideia que nós temos, que aliás foi a ideia do Paulo, a partir de demandas dos alunos do curso Milagre da China, é porque eu me remeto o tempo inteiro ao modelo soviético de desenvolvimento, né? Então, acabou que as pessoas querem porque querem um curso sobre União Soviética, e esse curso vai sair. E do ponto de vista de economista, já passo para você, André. Até espera aí, Paulo, só um pouquinho, então só para pegar esse ponto aqui do Elias, porque hoje começou, não sei se foi hoje, mas pelo menos hoje chegou a mim um vídeo que está circulando nas redes sociais sobre a União Soviética em 2020, né, com um grande desfile de demonstração de força, né, militar, e eu achei interessante, eu fui ler os comentários. Não, é a campanha do curso, é a campanha do nosso curso que a gente já fez, eu e Elias que fizemos esse vídeo aí. Essa é a Deep Web, então vocês já plantaram isso lá, entendi. E eu queria saber um pouco a tua reação, Elias, a esse sentimento que vem aflorando, né, nessa reorganização do xadrez geopolítico, e depois queria escutar o Wallace para ver,
porque como ele estudou profundamente a Coreia, tem um elemento importante que aparece nesses países que estão ganhando nova projeção, nessa multipolarização que tende, né, a se assentar, que é o modelo de organização social. E eu já conversei bastante com você, né, Elias, sobre isso, essa ideia do pacto de adesão tácita que ocorre em sociedades mais corporatizadas, que a democracia ocidental tem dificuldade de entender, porque parece uma mistura de subserviência, né, de uma certa... de uma aceitação de um regime ditatorial, mas que você tem uma leitura diferente sobre isso. Né? E eu acho interessante aproveitar esse momento, pegar essa efervescência, né, soviética que está reaparecendo para a gente pôr isso aqui na discussão. Eu li um texto do professor Dick Law, da Universidade de Londres, de SOAS, em que ele compara a China e os Estados Unidos como eles enfrentam a pandemia. Né? E ali ficou muito claro para mim essa questão do pacto tácito de adesão, porque ele se utiliza do livro do Hirschman, Saída, Voz e Lealdade, que é um texto voltado a empresas, etc., só que ele aplica um momento político específico da pandemia. Então, ele conclui que o povo americano e o governo preferiu a solução pela saída, enquanto que a China preferiu a solução pela voz / lealdade, né? Ou seja, o povo chinês, o governo atendeu o apelo do povo chinês para retirar os burocratas que estavam atrapalhando o processo de Wuhan, e a partir daí o Xi Jinping toma conta do processo e faz o que fez e transforma o momento Chernobyl em momento Sputnik da China, né? Agora na pandemia. Agora, a grande questão é que, apesar da demonstração da superioridade do socialismo chinês em relação ao capitalismo ocidental, a propaganda ocidental em torno do que é a China, a guerra semiótica que nós vamos sofrer, já estamos sofrendo, é muito grande. Né? Então, o tabuleiro geopolítico mundial tende a se mover de uma forma mais lenta do que eu desejaria, por conta da capacidade de influenciar o subjetivo de bilhões de pessoas do mundo que os Estados Unidos ainda têm, né? Então, essa mudança de centro hegemônico no mundo, econômico já estar acontecendo, mas hegemônico do mundo vai demorar muito tempo ainda. Mas eu acredito, aqui fazendo uma paródia aí que o Stalin fazia, né, que o futuro pertence ao Partido Comunista. E eu acredito nisso. Paulo, você queria comentar? Eu esqueci. Então, vou passar para o Wallace enquanto você lembra. Passa para o Wallace daqui a pouco. Deixa meu direito aí de comentário para eu me lembrar. Não, eu tenho uma aqui pronta para você. Tem uma pronta para você, o nosso livro O Preço da Paz, né? Livro escrito sobre a história do Keynes, está pronto aqui para a gente comentar. Vai lá, Wallace. Não, então, a questão que eu acho que você está querendo que eu comente, André, é da relação da sociedade asiática, é isso? Isso, existe uma visão ocidental sobre como ocorre o desenvolvimento, né, na Ásia ou o desenvolvimento no Oriente. Então, em geral, a gente toma o Ocidente como base e projeta, né, algum modelo e vê as diferenças que existem e tenta, né, julgar de alguma maneira se a gente aceita isso ou não, e via, né, geopolítica a gente tenta impor, né, alguma mudança desses modelos na direção do que a gente entende que seja o razoável. A Coreia, me parece que fez uma dança muito bem sucedida, né, no que existe de estrutura de valores da sociedade com o que o Ocidente levou de impulso, de compulsões, né, como a gente discute em teoria do desenvolvimento, que é você conseguir desenvolver a sociedade de uma maneira que é muito profunda, muito forte, muito rápida, e conseguiu fazer isso com um sucesso, né, muito grande. Porém, o que às vezes não é claro é qual é a organização social subjacente que permitiu isso acontecer e as diferenças com o modelo chinês. Tem a questão da Coreia, que é o processo de experiência histórica, de exploração que eles atravessaram, em particular com o Japão. Isso marcou muito a história dos sul-coreanos, muito, né? Eles atribuem muito a história de sofrimento, né, ao desenvolvimento do sentimento de superação e de acreditar que o Estado ele é um elemento, um ator essencial no processo de condução da trajetória de superação dessa condução. Isso é muito interessante. Com o presidente Park, em 1961, esse princípio se consolida, né? A questão
disciplina, da superação, da identidade nacional, né, da identidade com os interesses nacionais. Todos esses elementos são muito importantes, e mesmo André, com a questão do que veio a se chamar de neoconfucionismo, que é uma mistura dos valores confucianos com os princípios cristãos, por causa do crescimento do setor evangélico na Coreia, né, isso não se alterou, isso se manteve. Agora, durante toda a trajetória de desenvolvimento da Coreia do Sul, né, o rompimento, eu acho, que se dá mais quando as pressões internacionais, uma mudança de trajetória de desenvolvimento, que é o que o Paulo comentou, né, na hora que ele estava falando sobre a respeito dessas questões, é quando a Coreia abandona essa trajetória, essas particularidades, essas características, e adere a um princípio de liberalismo, a lá o que a América Latina fez, em parte. Quais foram as experiências que eles tiveram? Um impacto muito forte de vulnerabilidade externa que resulta na crise da Ásia em 1997, com a elevação do desemprego, né? E, para eles, o desemprego é algo que tem um impacto na vida pessoal muito grande. Para vocês terem uma ideia, a taxa de desemprego na Coreia é de 3,1%, em plena crise da pandemia, caindo de 4,5% em fevereiro para 3,1% agora, em agosto, e eles estão abatidos com essa taxa de desemprego, porque tem uma questão que é a preocupação com o futuro dos jovens, né, que a taxa de desemprego é de 25%. O Paulo sempre se assusta com esse dado, né, do desemprego entre os jovens. Por que isso é preocupante? Por causa da questão, né, da superação, da busca do sucesso. Veja como que isso é interessante. Veja, não é só isso. Tem outros elementos, mas a Coreia do Sul é o 4º país com maior número de suicídio no mundo e um dos países com maior número de índice de alcoolismo, por causa da pressão. Tanto é que o Parasitas, o filme Parasitas, se vocês perceberem, mostra um pouco dessa realidade, que é a pressão de ficar estudando 24 horas full time para ter o sucesso. Né? Com as políticas neoliberais que foram implementadas na Coreia, a desigualdade aumentou e eles não estavam habituados a um nível de desigualdade tão grande. E tanto é que o Parasitas ganha relevância, na minha concepção, além de ser um roteiro, um filme genial, extraordinário, é porque mostra uma dimensão da Coreia do Sul que ninguém nunca tocava, porque sempre se fala do sucesso, André, mas não se levava em consideração que as reformas que nós implementamos aqui também, a partir dos anos 90, tem impacto em qualquer parte do mundo. É o que o Chang fala, que qualquer reforma de caráter liberal tende a gerar vulnerabilidade. Então, as condições sociais ainda na Coreia têm muito presente. O presidente Moon, por exemplo, o papai, está tentando resgatar, entendeu? Que é o sentimento de nacionalidade e de defesa pelos interesses da Coreia do Sul, principalmente. Veja qual foi o principal item de plataforma dele, de defesa da campanha, foi recuperar o emprego na Coreia. Foi o principal item, e ele é um cara que lutou pela redemocratização da Coreia nos anos 80. Né? Ele é um advogado de direitos humanos. Pronto, você quer ver uma questão que é bem bacana, como você vê que essa questão da honra pesa muito? O prefeito da Coreia do Sul que cometeu suicídio era parceiro do presidente Moon, amigo. Os dois militaram pelos direitos humanos. Os dois militaram, por exemplo, por punição contra as empresas japonesas que escravizaram os... Prefeito de Seul, você falou? Prefeito de Seul, Paulo. Ele cometeu suicídio por causa daquela questão do bilhete de assédio que ele fez, que teve, a vergonha por ter feito aquilo e ter vindo a público, né, o levou, esse sentimento é muito forte na Coreia do Sul, o levou ao suicídio, entende? Então a Coreia tem essas características que eu acho que, de certa forma, contribuem muito para o crescimento, mas para algumas problemáticas que, como você fala, André, para nós ocidentais, são difíceis de entender, não são fáceis. Por exemplo, uma das questões que eles colocam muito, que é uma preocupação muito grande deles, se você andar em Seul, você vai ter o moderno, né, e o tradicional. E aí, isso reflete muito essa nova geração, né, os jovens, eles terem uma incorporação de um comportamento ocidental e abandonar os princípios culturais que regem a sociedade sul-coreana, que levaram a sociedade sul-coreana ao sucesso. Então, tem várias questões assim que eu acho extraordinárias para a gente refletir, pensar, e que também, para a gente, que é ocidental, são difíceis de entender, como você mesmo colocou. Perfeito. Paulo, eu vou te trazer aqui de volta. Só uma observação rapidinho, André. O que certamente, por exemplo, a filha do Paulo Gala deve saber. É meio que uma via de mão dupla. Obviamente que o que vem dos Estados Unidos para os países periferia, seja desenvolvida, seja não desenvolvida, é mais do que o que volta. Mas, atualmente, os betweens, aí a galera jovem, o topo da parada do pop é o pessoal do K-pop. Aí, qual o nome? Tem uma boy band masculina, acho que é BTS, uma coisa assim, e uma das mulheres, acho que é
Pink, Black, um negócio assim. Os caras pegaram a fórmula americana ou anglo-saxã de uma forma geral, aquela coisa bem tigre asiático, né? Aumentaram a eficiência e tal, e reexportaram e dominam as paradas musicais nos Estados Unidos cantando em coreano, uma doideira, cara. Deixa eu só comentar uma coisa rapidinho, André. Você sabe que a disseminação da cultura sul-coreana é uma política de Estado. É uma política de Estado. Não é algo aleatório que surgiu do nada. O Estado coordenou todo um projeto de financiamento de política de disseminar no mundo a cultura sul-coreana para fomentar e consolidar no mercado internacional as marcas sul-coreanas. E veja como que é um Estado, cara, que tem planejamento. Os caras fizeram cálculos, né, e trabalham até com o volume de receitas que os investimentos que estão fazendo na cultura está impactando para a Coreia do Sul. Então, tudo que o filme, a gente tem uma aula que a gente gravou para o curso sobre a Coreia do Sul e o sucesso asiático, que é sobre essa questão do papel da cultura na Coreia, né, em que eu mostro como que o governo, como que a questão da disseminação, do investimento no cinema, na música, é uma política de Estado, cara, não é algo que é aleatório. Então, tudo que acontece ali na Ásia, em particular, pelo que eu acompanho na Coreia, na China, não surge do nada. É algo que, né, na ideia da mão invisível do mercado aí, Deus que veio e fez. Não, cara, é algo que o Estado planejou, é algo que o Estado pensa em estratégia de desenvolvimento e fomento das marcas nacionais. Então, isso é bem interessante, Rômulo.